Muito bom dia, pessoal. Hoje é quarta-feira e eu quero começar a minha palavra de hoje, minha reflexão. Quero geralmente eu começo com um texto bíblico, uma passagem, uma história da Bíblia, mas hoje eu quero começar minha palavra com um filme. O filme que eu assisti, esse filme eu era pequeno ainda. Eu acho que eu era adolescente, estou com 58 anos, faço agora dia 20 de agosto. Rambo 1. As pessoas. É interessante que na história do filme, né, Rambo é um militar, né, que foi à guerra e que ele perdeu vários amigos, né, na guerra. E no filme ele foi treinado, né, para poder enfrentar os piores inimigos possíveis, né. E após algum tempo, né, ele volta a uma cidade desconhecida para encontrar um amigo, né. E ele chega naquela cidade, pergunta para uma senhora se aquele amigo mora ali, porque ele estava com o endereço do amigo. E a senhora responde: não, ele não mora mais aí. Não, mas ele estou com o endereço dele aqui e tal. E a senhora: olha, fulano morreu. E ele sai entristecido de estrada fora. E de repente ele encontra o xerife da cidade, né? E o xerife da cidade diz: olha, nós não queremos arruaceiro aqui. De repente surge ali um conflito, né? Porque ele não aceita a situação que é imposta a ele. Ele olha para a sua condição e ele não aceita a sua condição que é imposta a ele. Ele é colocado ali, de novo, numa prisão, numa situação de humilhação. E ali faz com que toda a sua ira, tudo aquilo que ele havia passado durante anos, venha à tona, né? E ele cria ali uma situação de guerra. Muitas vezes nós somos impostos, somos colocados em certas situações que não é a nossa situação. A gente queremos ser bem tratado em todos os momentos e situações que nós vivemos no dia a dia. Mas há pessoas que olham para nós e acham que nós somos saco de pancada, né? E que muitas vezes impõem sobre nós, sobre situações de adversidade. Durante muito tempo, na minha vida, eu conheço muitas cidades, estado, né? Conheço os 4 ou 5 estados onde eu morei, onde eu trabalhei, né? Trabalhei no estado do Ceará, né? Trabalhei no Rio Grande do Norte, no estado do Piauí. Trabalhei em Pernambuco, na Paraíba, né? Mas durante toda a minha vida eu tive adversidades, coisas que me impuseram. Eu me lembro que eu tive um problema muito sério na cidade do Natal. Eu saí daqui de Campina Grande, eu era jovem, tinha aí uns 16 anos. Eu era membro aqui da igreja do Quadrangular de Santa Rosa. E na época era o pastor Osvaldo, né, que era o pastor dessa igreja aqui. E eu ajudava, tocava na igreja, né, ajudava ali. Mas eu tinha um sonho, uma liberdade, aquele sonho de jovem, de conhecer o mundo. E com 16, 17 anos eu fui para Natal. E eu passei os piores momentos da minha vida. Lá foi o que eu conheci. Eu vim saber o que era depressão quando passei lá, né, naquela cidade. E ali eu passei muitos problemas. Eu tive, não exatamente com a pessoa que me levou para lá, né? Não foi essa pessoa que me causou esse tipo de situação. Mas no decorrer da minha convivência naquele lugar, em Natal, né, eu passei um problema, o pior dos problemas que eu passei em Natal, pior de todos os piores, a humilhação, né? E tem algo assim que dói muitas vezes na nossa vida e muitas vezes marca a nossa vida, né? O chamado racismo. O racismo, às vezes as pessoas não sabem como é triste o racismo, né?
muito triste mesmo, né? E eu sofri muito racismo pelo fato de eu não ter nada, pelo fato de eu não trabalhar, não ter condição alguma de trabalho, não ter onde morar, né? Eu me lembro que uma certa vez eu morava na casa de uma certa pessoa, não tinha onde morar e morava na casa de uma certa pessoa. Uma vez eu estava na casa dessa pessoa e a pessoa disse: sai da minha casa porque você é negro. Pegue suas coisas e suma, sai da minha casa. E foi algo assim muito doloroso para mim, tá? Eu fiquei muito tempo assim. Então a vida tem dessas coisas, mas aí é preciso saber. A gente vive, mas é preciso saber se você está pronto para enfrentar os problemas que a vida pode lhe trazer para você, tá? Então você tem que saber se você está preparado. Nem todas as pessoas estão preparadas. Por que tem pessoas que muitas vezes, às vezes até saem dessa vida ou acabam com a sua própria vida porque ela não está preparada para os problemas que podem acontecer no dia a dia, na nossa vida. Mas o nosso porto seguro, não é fulano, não é cicrano, não é Deus. Deus é o principal ser que vai estar do nosso lado para nos abençoar, para nos guardar no momento da adversidade. Porque a gente passa adversidade no dia a dia. Eu encontrei muitas pessoas que sofreram, que passaram dificuldades. Quando eu estava internado, eu passei 23 dias internado, eu tive uma decepção grande com a minha liderança aqui da Paraíba. Entendeu? Durante 23 dias que eu passei internado, eles não me mandaram nenhum oi para dizer assim, oi, não, não. O presidente da igreja, entendeu? Os pastores, com exceção do pastor Miguel e do pastor Jairo, mas nem olhar, eles abandonaram, esqueceram. E olhe que eu tenho mais de 50 anos, nasci nesse ministério. Entendeu? Pelo contrário, sabe o que eles fizeram? Simplesmente eles me tiraram do grupo. Eu pertencia a um grupo de WhatsApp da liderança. Eles me tiraram de lá. Entendeu? E eu tenho uma folha de serviço prestado a essa igreja. E eu fiquei triste com aquela situação. Eu estava tendo... Né, não foi por nada, eu não fiz nada demais. Simplesmente eu estava pedindo às pessoas, aos meus amigos, que me dessem uma ajuda, né, numa situação difícil. Eu recebi muitas pessoas que me ajudaram. E aqui e acolá tinha um pastor lá, ligado ao presidente, né? E eu vi aquele pastor e, pô, eu vou pedir aqui. Aí eu pedi, mandei, entendeu? E de repente aquele pastor, ele me bloqueou no Facebook, né? E eu fiquei, como é que pode um colega bloquear o outro por causa de uma coisa tão simples? Eu mandei lá uma mensagem porque não precisava que o pastor me bloqueasse. Simples assim. Muito simples. E uma simplicidade. Aí, quando foi depois, uma hora depois que aconteceu, eu fui bloqueado do grupo. E eu fiquei muito mal, muito triste, porque eu achava que não é assim. Não é assim, entendeu? Porque a pessoa que me bloqueou e que me tirou, pessoa que admiro demais, uma pessoa excelente, gente muito boa, não achava que isso podia acontecer. E aquilo me deixou muito triste, né? Eu já tinha passado por alguns problemas difíceis. E na hora, chegou a psicóloga, eu era acompanhado por uma psicóloga, tinha uma psicóloga, o clínico do dia, né? Quando eu estava com problema de pressão, vinha um pneumonista para saber como é que eu estava. Quando eu tive problema do coração, eu sempre tinha ali uma equipe médica que me acompanhava, passava no leito. Quando eu passava de manhã, passava de tarde. Tinha a enfermeira, tinha a fisioterapeuta, né, que me acompanhava, e a psicóloga. E ela foi lá e eu conversando. O que o senhor tem que está triste e tal? E eu falando para ela, ela disse, olha, a gente tem que gostar e tem que amar as pessoas que estão do nosso lado. E ela perguntou, falando para ela, quantas pessoas estão do senhor? Tem gente que gosta do senhor? Tem muita gente, pessoas que lhe ajudaram, então são essas pessoas que o senhor tem que valorizar. É por elas que você tem que chorar. As pessoas que não ligam,
para você que não estão nem aí. Se as pessoas descartam em sua vida, elas não são importantes para você. Pode ser quem seja, pode ser quem for. Porque nessa hora é que a gente sabe quem são os nossos amigos. As pessoas que nos amam, que gostam de mim. Há pessoas que quando nós estamos do lado dela e que ela tem interesse em alguma coisa em você, ela te coloca lá em cima. Mas quando você não representa mais nada para ela, simplesmente ela te descarta. Ela joga você para fora. Então, se alegre com as pessoas que gostam de você. Se anime com as pessoas que lhe amam, que estão do teu lado nesse momento. Esses são seus amigos. Essas são as pessoas que gostam de você. Então, se ajeite, entendeu? Limpe essas lágrimas, porque há muita gente que lhe ama, há muita gente que gosta de você, e são elas que merecem sua atenção. Faça as minhas palavras para você, entendeu? As pessoas que batem nas tuas costas, entendeu? E que diz fulano, ciclano, você é assim. Nem sempre essas pessoas são amigos de verdade. Mas os verdadeiros amigos, eles vão aparecer no momento que você mais precisa. No momento que você mais necessita, eles vão te estender as mãos. Que Deus te abençoe. Espero que esta palavra seja uma palavra que te toque o coração, que te traga alegria, né? E que tem muita pessoa que te ama. Tem muitas pessoas que gostam de você. E essas pessoas vão aparecer no momento que você precisar delas. E elas vão aparecer. Não vão exigir nada de você. Vão simplesmente te estender as mãos. E você vai se surpreender. Porque eu me surpreendi com tantas pessoas que estenderam as mãos para mim. E eu prometi para Deus, Senhor, foram muitas pessoas. Eu não posso dizer aqui a quantidade de pessoas que me ajudaram, nem pessoas que me abençoaram nesse momento difícil, porque se eu falasse nome, eu seria injusto com com todas as pessoas, que eu não saberia dizer o nome de todas elas. E eu disse, Senhor, eu vou orar por essas pessoas. Todos os dias eu me acordo 4h da manhã. Mas no horário de 5 horas eu vou estar ali orando, trazendo uma palavra de fé, colocando essas pessoas em tuas mãos. Esse vai ser o meu compromisso, falando do teu amor, da tua graça, porque essas pessoas são meus amigos. E graças a Deus a gente tem feito esses vídeos e eu fico feliz quando vou ver lá as visualizações. Tem 150 visualizações, 200 visualizações. Parece pouco, mas para mim é gratificante saber que 200 pessoas visualizaram meu vídeo. 200. Eu tenho um primeiro vídeo que chegou a 600 visualizações. Isso é muito gratificante. Que Deus abençoe. Quero agradecer a irmã que está conosco aqui, né? Cleonice, que está ouvindo, está participando aqui desse momento. Que Deus te abençoe, querida. Que você seja muito agraciada. Vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai que estás nos céus. Eu te agradeço, meu Pai, por tudo, Senhor. Porque Tu és o Deus de abundância, Tu és o Deus que abençoa. Toca em cada coração. Derrama do Teu poder. Derrama da Tua graça, Senhor. Essa pessoa que está aflita, essa pessoa que está doente, que seja abençoada, que seja agraciada, Senhor. Que recebam a Tua unção, que recebam a Tua graça, que as doenças sumam, que as enfermidades desapareçam, meu Pai. Que essas pessoas alcancem, meu Pai, os seus objetivos. Ó Deus, a irmã que nos pediu oração, a irmã Jussara, Senhor, que mandou para nós um pedido de oração. Que ela seja alcançada naquilo que ela deseja. Que ela seja alcançada no seu objetivo, meu Pai. Ó Deus, eu coloco essas vidas em Tuas mãos. As pessoas que estão comigo agora assistindo esse momento, Senhor, que sejam abençoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Que Deus abençoe você grandemente. Muito obrigado àqueles que estão aqui conosco, né, assistindo esse momento. Tenho certeza que Deus tem graça e bênção para vocês. Tchau e até amanhã. Deus abençoe.